alegria estarmos juntos. Gratidão pela presença de cada um e de todos. Gratidão pelo convite, né, dessa casa que é tão querida aos nossos corações. Gratidão ao Coelho, que eu estou vendo ele ali, né? Gratidão à Rose, que está sempre em contato. Então, nossa gratidão. E agradecer, né, a oportunidade da vida. Então, essa é uma gratidão que recebemos, essa dádiva. E também agradecer a esta casa, agradecer a Francisco de Assis, agradecer a equipe de espíritos que cuidam do campo espiritual, porque quando nós entramos aqui já sentimos uma atmosfera, sentimos uma vibração que já nos deixa assim numa sintonia bem diferente. Então, por mais que pegamos trânsito, uns vêm de um lugar, outros vêm de outro, chegamos aqui e já nos ambientamos. Então, a nossa gratidão profunda. E o tema, né, é a questão da família, como criar harmonia na família. Vamos começar, e aí eu gosto de interação, então além dos internautas, né, dos amigos, interagir aqui também, e eu prometo para os internautas que eu repito o que os amigos aqui disserem, porque eu gosto muito, quando eu vi o violão aqui, se nós colocarmos um violão perto um do outro, uma pessoa tocando no violão, aí você aproxima um outro violão sem ninguém tocar. Quando você chega a uma certa distância, as cordas do outro violão, elas começam a vibrar, vocês sabiam? Chama ressonância. Olha que coisa boa. Então é disso que eu gosto. Eu gosto de falar, mas eu gosto de ouvir vocês. A ressonância, o que acontece? E já que o tema é família, até chegar na história, né, de harmonia familiar, se alguém já tem aí o manual dessa harmonia, eu estou, né? Então pode passar, porque é um processo em construção, né? Eu sempre pergunto, levanta a mão quem não tem nenhum desafio na família. Até hoje não vi ninguém levantando. Então, é um desafio para todos nós. Se a Terra é uma escola, e nós acreditamos que é, primeira sala de aula, a família. E aí, para chegar na família atual, vamos juntos rememorar a família, como é que começa? Todos nós aqui temos a história da época das cavernas, não temos? O homem das cavernas, a mulher das cavernas. Como é que era a família lá? Eram 5, 6 nômades andando pelo planeta, caça e coleta, né? O homem caçava, a mulher coletava. E como é que era a família? Quais eram os valores da época? Valor é a importância, né? Quando eu falo, uma coisa tem valor para mim, se eu dou importância para ela. Então, qual era a importância nessa época? Era o quê? Sobrevivência. Opa, é isso mesmo, sobrevivência. Era esse o foco. Então, a família, como nós entendemos hoje, a semente está lá, não está? Se do átomo ao arcanjo é um processo evolutivo, e se na natureza, quando nós olhamos, primeiro vieram os minerais, depois os vegetais, depois os animais, depois o homem, e o que temos de mais evoluído no homem é o campo mental, e nós esperamos que essa era de transição traga um mental mais intuitivo e a era espiritual, é nisso que nós acreditamos, mas precisamos lembrar onde começam as coisas, né? Se não sai falando da família, mas peraí, como é que começou? Então, saiu em alto e bom tom e alto e bom som. Sobrevivência. Então, existiam famílias estruturadas? Não, era sobrevivência, caça e coleta e vamos andando. Muito bem, só que o que aconteceu? Os nômades, eles se estruturaram em clãs, em tribos. Essa foi a evolução, não é? E nas tribos? Como é? Até hoje temos tribos no planeta todinho. Tribos aqui no Brasil são mais de 200 nações indígenas. E, guardadas as devidas diferenças, no planeta todo tem. Como é que se constitui a família? Isso, mas não é uma coisa mais comunitária? Tem um chefe, que é o cacique, tem o pajé, isso, e
e temos a comunidade, temos... Percebe como aí houve um processo de evolução, mas a família ainda, como a conhecemos, ela só vem depois, quando ela se liga à propriedade. Então, essas duas coisas andam juntas, não é? E aí, os papéis, as funções eram bem definidos. O papel do pai, tanto que a gente fala assim, nós vivemos uma era patriarcal, não é? Então, aí nós temos a figura do pai, a figura da mãe, os filhos, porque aí tem uma questão da propriedade. Tem as questões da herança, de casamentos por conta de terras, de status, não é assim? E nós temos hoje um pouco de cada isso, um pouco de tudo isso. Por isso que não dá para chegar de uma vez. E quais são os valores dessa época agora, então, né, vindo para cada revolução industrial, onde as mulheres vão também para o trabalho? O que está acontecendo com a família? As estruturas da família. Ela sofre também transições? Também. Passa por processos de muita transformação? Também, não é? E aí, não tem como falar de tudo isso sem falar do nosso Mestre Jesus, não é? E quais são, no Evangelho, que pontos que ele fala da família? Que é bem específico. Alguém vai chamá-lo e ele pergunta o quê? Diz que a mãe e os irmãos estão lá. Isso, opa! Então, parece que nós temos duas famílias. Quais famílias? A família espiritual e a família consanguínea, não é isso? E aí o Evangelho, nossa, o que ele fala dessa questão da família consanguínea e da família espiritual, o que nós aprendemos no Evangelho? Que o corpo procede do corpo, o espírito não procede do espírito, não é? E quando ele diz então quem é minha mãe, quem são meus irmãos, e quem ele... A sequência, o que ele diz? Jesus diz, todo aquele que faz, quem é meu pai, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Todo aquele que faz a vontade do Pai, não é isso? E o que ele quer dizer aí? Todo aquele que segue as leis naturais. E aí nós temos no Livro dos Espíritos todas as leis ali. A lei de reprodução, a lei de sociedade, de amor, justiça e caridade, aí nós temos as leis. Então, nós aprendemos, né, que nessa família, se a Terra é uma escola, a primeira sala de aula, família. E aí, quais são os valores da família hoje? Porque a família é importante, a família em si já é um valor, não é? E o que nós aprendemos na família? Quais são os nossos aprendizados? Porque se é uma escola... Se é uma matéria, tanto a família de origem como a família que nós constituímos, quais são os aprendizados? O que nós aprendemos? É só pensar na própria, e na do vizinho, na do trabalho, como que é? Como é? O que nós aprendemos? Tolerância? Ou não? Oh, um monte de cabeças assim, né? Um aprendizado. Né? Vocês viram o livro que eu trouxe, que eu estava me preparando para ler? Oh, paciência. Falei, mas olha que apropriado, que é o que estava na bolsa, né? Então, o Chico Xavier, psicografa Emmanuel, né, que nos fala, e aí tem vários pontos, da paciência. Falei, olha, essa é uma boa inspiração, é um valor que nós desenvolvemos na família. E Chico Xavier também nos dizia o quê? Quando nós estivermos irritados, com raiva, ele dá uma lição maravilhosa. Qual que é a lição? É isso mesmo, o gole d'água. Você coloca um gole de água na boca, nem engole nem gospe, porque às vezes a raiva, né? Então, você segura e conta até 10. Ele sempre fala, por que essa história de contar até 10? Nós temos aqui no nosso cérebro, né? Todos nós, lembra que o processo é evolutivo? Nós temos o nosso cérebro reptiliano, e o nome é esse mesmo, né? Cérebro, por quê? Nós temos as mesmas reações. Lembra que lá no início vocês falaram que é sobrevivência? Lembra as primeiras famílias?
Para sobreviver aqui, os nômades, o que precisou? Do instinto. Instinto de sobrevivência, não é isso? E até hoje, vocês já perceberam, às vezes uma chapa está quente, o que nós fazemos? Opa, não é assim? Você fala, quase me queimei. Nossa, mas eu... Ó, não é? Ou então você está dirigindo e você desvia. Né? Uma criança atravessa, você faz... Mas você não pensou. Você pensou? Não. Você desviou, você fala, nossa, que reflexo que eu tive. Não é isso que a gente fala? Mas quem que tem reflexo? São os animais primitivos. Não é? Alguém tem algum animal de estimação em casa, por exemplo, esses répteis? São poucos. Né? Cobras, lagartos. Olha, tem gente que até faz assim. Mas na nossa evolução, aqui na nossa cabeça, nós temos um cérebro reptiliano, que é muito importante, que aí está a sobrevivência, os reflexos. Né? Ele não é bom para refletir, mas ele é bom para... muitas vezes não queimar a mão, por exemplo. Se a pessoa, você tem uma chapa quente, você não percebe, você põe a mão. Aí você vai refletir sem o sistema límbico, ou sem o sistema reptiliano, não é? Que é o primeiro. Você põe a mão, aquilo começa a te queimar, eu preciso tirar a mão daqui, porque isso está esquentando, eu acho que vai queimar a minha mão. Gente, já está aqui, né? Já queimou, percebe? Então, esses atos reflexos vêm daí. E depois... O nosso cérebro, segundo, eu costumo dizer que é um puxadinho, né? Aí vem o sistema límbico, ou o sistema dos mamíferos. Por isso que os animais, já viram? Cachorro, gato, as pessoas falam, nossa, parece que ele entende, ele sente. E parece que, né, a ovelha sente. Animal de sangue quente, que tem esse, né? Já o segundo, sistema límbico, ou sistema... mamífero, ele sente. E aí, na evolução, o terceiro puxado, que é a massa cinzenta, que é o córtex, e que nos faz refletir. Voltando à história, por que conta até 10? Porque as maiores atrocidades, elas são feitas até 6 segundos. E nós mesmos, nós nos arrependemos quando nós, sabe, tomou, levou? E aí você fala, e para que eu fui falar? Se você conta até 10, você dá tempo de receber o estímulo, elaborar, então ele vai, né, para o córtex, aí ele volta, você processa, você pensa. Pensou, se você tiver, contar até 10, que são 6 segundos, quando eu conto até 10 dá exatamente 6 segundos, isso é comprovação científica. Aí você respira, quando você vai falar, já sai em outro tom? Já. Você já refletiu? Já. Né? Então, esse valor, o valor da paciência, o valor... Agora, para chegar na paz, né? Que aqui que é paciência? Ciência da paz. Isso, paciência, ciência da paz. Concorda que, às vezes, eu lembro que, para perdoar, às vezes é mais fácil desculpar, né? Começa desculpando, aí você consegue perdoar. Para amar, a gente pode começar gostando. E a mesma coisa, né? Para ter paz... Podemos começar pelo sossego? Como é que eu quero paz se não tenho nem sossego? Não é? Já viram a cabeça, às vezes? Pensa. Não conseguimos sossegar os pensamentos. Não conseguimos, às vezes, sossegar os sentimentos. Não conseguimos, às vezes, sossegar a sensação física. Eu costumo dizer que, às vezes, assim, é o estômago que manda na pessoa. Tem pessoa que, quando está com fome, mas fica numa irritação, não é? Que ninguém aguenta. Aí fala, peraí, quem que manda em quem? O estômago está mandando, né? Ou às vezes está com sono, a pessoa também fica numa irritação. Percebe? São reações, né? Então, nesse processo, antes de chegar na paz, que tal começarmos a ter sossego? Sossegar os pensamentos, sossegar os sentimentos e sossegar as sensações. Aí depois do sossego, aí vem a calma. Percebe que sossego, aí no caminho, calma, já é mais que sossego, é acalmou. Então, acalmar os pensamentos, acalmar os sentimentos. E depois, aí vem a paz. Olha, é um caminho a percorrer. Nós não conseguimos fazer conta se não soubermos números. Como é que eu vou falar assim, soma aí para mim, e a pessoa não sabe número. Como é que ela vai somar, por mais que eu seja clara? Não, é só 2 mais 2, soma. Mas se ela não sabe número, como é que ela vai somar um simples 2 mais 2? E mesmo na escola já perceberam que primeiro nós aprendemos a somar,
depois a subtrair, depois a multiplicar e por fim dividir. Percebe que é um processo de aprendizado. Então, família é o aprendizado, não é? E um deles é... E por que eu estou falando tanto de paz? É um ingrediente fundamental para a harmonia. Vocês conhecem alguma harmonia sem paz? Não é? Então, dentro do bolo da harmonia, como que eu crio uma harmonia familiar? A harmonia é um bolo, tem muitos ingredientes. Um deles, talvez até o fermento, seja a tolerância, a paciência, que é a ciência da paz. E aí, muitos dizem que a paz começa onde? Dentro de nós, exatamente. Não dá para pedir para alguém me dê, né? Por favor, uma pessoa bem pacífica, você pedir para ela te dar paz. Você pode ficar perto e ficando perto, o campo vibratório que essa pessoa desenvolveu é uma delícia. Dizem que era maravilhoso ficar perto do Chico, não é? Quando nós tomamos o passe, quando as entidades nos envolvem, você fala, nossa. Agora, para manter, aí depende de quem? De cada um. É como um perfume, né? Você abraça alguém perfumado, aí você sai com aquele perfume e fala, nossa, eu estou com o perfume, daqui a pouco, né? Cada um, o perfume da paz é um processo de dentro para fora. A vantagem é que quando nós fazemos isso, nós também permeamos. Quando você está em paz, você chega no ambiente e você transmite, assim como uma pessoa irritada também. Já viu quando a pessoa chega irritada, o que acontece? Ela transmite também, não é? E aí, então, temos um grande valor, um grande ingrediente no bolo da harmonia familiar. Paciência, tolerância, sossego, calma, não é? O que mais? Que outro ingrediente é importante para criar essa harmonia? É o quê? Respeito. Vocês seguiram a ordem da minha... Está direito, tá na ordem. Primeiro, passei, segundo é respeito. Então, e o que acontece quando nós vemos notícias que ainda... O respeito já está estabelecido nas famílias? Não. Não. O que acontece? Por que vocês acham que o respeito ainda não está estruturado, não está dentro, nas relações, na convivência? Nós nos respeitamos? O autorrespeito. Às vezes nós queremos que o outro nos dê aquilo que eu ainda não me dei. Não é? E às vezes o respeito, ele vai desde... Eu respeito as minhas horas de sono. Não é? Eu respeito, às vezes, almoçar ou jantar tranquilo, no tal do sossego. Às vezes é assistindo televisão ou discutindo, aproveitar para colocar, às vezes, uma discussão em dia, acaba saindo um conflito, uma briga. Então, percebe que o respeito, ele vai... Né? E às vezes nós queremos e pedimos o respeito do outro. Então, o respeito, no início, quando temos a sobrevivência, os instintos, tem respeito? Como nós entendemos hoje? Não. Não. Não é? E quando tem a dominação, quando o patriarcalismo é muito intenso, nós temos? Também não. Não é? E tem algumas pessoas dizendo que precisamos olhar para um ponto bastante importante, que como é que nós, com a modernidade, podemos trazer mais amorosidade, principalmente quando tem um nascimento. Como é que é o nascimento hoje? A maioria, vocês viram umas semanas atrás aí, mais de 50% no Brasil, como é que se nasce aqui? Cesariana, não é? E aí, na cesariana, o que acontece? E ainda hoje parece que tem, né, luz, câmera, ação, né, tem toda uma... Como é que... Não é saudosismo e querer voltar para trás, não é isso, no tempo. Mas como é que nós podemos atualizar, tomando alguns cuidados para essa questão do respeito que vocês falaram agora? Quem é mãe aqui sabe, o momento de dar à luz, o trabalho de parto, e o nome já está falando, é trabalho de parto. Trabalha a mãe, a gestante, nós estamos falando de família, e faz força o nenê também, para nascer de parto normal, não é? E vocês acham que isso tem a ver, por exemplo, com colocar filmagem, mais de 30 pessoas do outro... Isso é um evento público?
Não. E outra, era um reduto feminino ou não? Quem fazia o parto? Nós ainda vemos em filmes, não eram? Parteiras, algo, e não tem nada a ver com saudosismo, mas como é que nós trazemos a essência, a alma para o momento de hoje? Eu sei, alguns vão falar assim, mas já tem o parto humanizado. É um avanço, é um caminho. Mas como fica, por exemplo, a mãe, ela entra, se é cesariana, a criança já é tirada, já é levada, ela não vê, não tem o contato, ela já quando volta para a mãe, ela volta dada banho, cheirosa, e eles também dão um pouco de glicose para não chorar muito. Cadê essa... Lembra que eu falei desses primeiros? Cadê essa conexão instintiva, não é? Com a mãe e ali com o pai, que o ideal, lógico, né? Que aí nós vamos trazer pai, mãe e a criança ali nesse momento. Então, nessa modernidade toda, esses elementos, eles são desrespeitosos, se nós observarmos. É um desrespeito ao instinto, ao vínculo intenso, que durante 9 meses a mãe e o feto estão ali. Quando você vê a mãe, tá tudo ali junto e misturado, não é? Aí quando a criança nasce, olha o corte. E muitas mães, eu tenho ouvido ultimamente, quando a criança vem e se culpam de não conseguir uma conexão. Então nós percebemos que é importante que esses valores, de alguma maneira, eles possam ser resgatados, não é? Outro ponto também, já que vocês falaram em respeito, quando nós estamos no plano espiritual, todos lemos aqui Missionários da Luz? Se não lemos Missionários da Luz, pelo menos nós assistimos Nosso Lar. E aí temos ali todos os ministérios, então é uma colônia, como tantas outras. E no livro Missionários da Luz existe o Ministério da Reencarnação. Então a reencarnação, ela é algo muito importante, onde todos esses pontos eles são levados em conta. De que família eu vou fazer parte? E com essa família, quais são os vínculos anteriores? Quais são os aprendizados para mim e para essa família que está ao redor? E essa questão do respeito, muitas vezes, sem perceber, nós acabamos desrespeitando umas leis naturais. Quer ver uma? Vocês conhecem pessoas, famílias, que o pai e a mãe falecem e aí um dos filhos ocupa o lugar? Ou do pai ou da mãe? Para manter a família unida, para manter a família estruturada? Então, mas na hora que a pessoa faz isso por amor, ela vai, ocupa o lugar, ela cria uma desordem. Porque se ela é filha, na hora que ela ocupa o lugar da mãe, o que acontece com a mãe? Ficou sem lugar. E vocês conhecem pessoas que muitas vezes não formam a própria família? Quando aquelas se agarram mesmo nessa condição, ela transforma a família de origem na família. Então, muitas vezes, nós, por desconhecimento, ocupamos o lugar de outras pessoas, não é? Aí você vai dizer assim, mas eu não vou então ajudar a família? Lógico que vai. A partir do quê? Que todos nós aqui não tivemos uma reencarnação compulsória. Nós todos aqui auxiliamos no planejamento reencarnatório, não é? E eu tenho certeza que todos nós sabemos qual é o nosso lugar quando nascemos. Somos filhos de quem, netos de quem, irmãos de quem. Então, quando nós, por amor, fazemos esses movimentos, não é? Quem aqui conhece a constelação familiar? Vocês conhecem? Algumas pessoas conhecem? Esse é um dos pontos, não é? Muito trabalhados nessa maneira de ver. É uma maneira assim, como é que eu posso ficar no meu lugar e a partir do meu lugar contribuir para a evolução da família? Porque todos nós estamos inseridos numa lei de progresso e de evolução e a família faz parte dessa trajetória, não é? Uma parte, Jesus já nos dizia que a porta é estreita, uma parte é nossa evolução individual. Ninguém pode dormir por mim, se alimentar por mim, fazer atividade por mim, não é? E sentir o que eu sinto.
Mas tem uma parte que é coletiva. Estamos juntos aqui hoje nesse processo coletivo. E a família é uma parte, é uma lição que juntos evoluímos, temos a possibilidade de evoluir mais rápido, né? Então, que outra maneira nós podemos desrespeitar dentro dessa mesma questão? Vocês conhecem, às vezes, pessoas que os pais envelhecem e aí a pessoa resolve dizer que agora minha mãe virou minha filha, agora meu pai virou meu filho. E começa a tratar o pai e a mãe como se filho fosse. Aí você fala assim, ué, mas... né? E como é que... então não vou ajudar mais a minha mãe e meu pai? Lógico que é para auxiliar. Você auxilia mais e melhor quando auxilia a partir do seu papel. Do papel que foi assumido no plano espiritual. Não é? E como é que eu sei que até que ponto eu sei que eu estou no meu papel ou não estou? Quando você começa a chamar o pai ou a mãe, agora virou meu filho, virou minha filha, você já, né, atenta. Outra coisa é na postura mesmo. Não tem filhos que falam assim, não tomou o remédio, não, vem aqui. Começa, na maneira de tratar, você já percebe. E isso, além de ser um desrespeito, cria uma desordem no sistema familiar. A casa familiar começa a ficar bagunçada. Porque André Luiz fala que nós temos uma casa mental. Nós não temos o corpo físico, que é a nossa casa física. Não temos o campo emocional, pois nós também temos a nossa casa familiar. E aí nós confundimos. Quando filhos começam, né, bater de frente, às vezes com pai ou com mãe, e alguns dizem até, eu não pedi para nascer. Né? E muitos oradores espíritas dizem o quê? Da próxima vez que um filho ou uma filha dizer para você assim, olha, eu não pedi para nascer, primeiro você concorda, realmente você não pediu, aí fica, né? Você implorou, você se ajoelhou, você se desesperou, entendeu? Realmente, pedir é pouco. Né? Nós estamos aqui por um processo que não é tão simples. Né? Quantos estão querendo essa encarnação e não está sendo tão fácil nesse momento evolutivo. Então, muitas vezes uma coisa simples colocam em ordem. Quando minha mãe é minha mãe, meu pai é meu pai. Tem pessoas também para criança, vocês já viram? Falam assim, coitado, não tem pai. Como não, gente? Todo mundo que está encarnado tem pai e tem mãe. Mas ele faleceu. Tudo bem, tem um pai falecido, uma mãe falecida, mas tem. Né? E quando às vezes as pessoas, elas por mágoas, ressentimentos, conflitos, o que quer que seja, muitos falam assim, não, eu cortei o vínculo. Pode observar, a pessoa que tem esses cortes com a família de origem, é como cortar. Aqui, por exemplo, tem uma imagem que está sendo levada para os internautas. Se eu for ali, eu cortar o fio, eu tenho a tomada, eu tenho um aparelho maravilhoso, mas não tem conexão. Ou uma música linda, que estava aqui, né? Que as pessoas estavam ouvindo. Vocês já imaginaram? Eu tenho um aparelho maravilhoso, eu tenho um som divino, tem energia correndo, mas se eu cortar, é a mesma coisa. Então, a conexão com os nossos pais, com os avós, com os bisavós, é de uma importância na harmonia familiar que vocês não têm ideia. Não é? A nossa mãe nos nutriu quando nós éramos crianças. Nos nutriu. E o que a profissão faz com a nossa vida? Ela nos nutre? Sim. Então, olha como é que você tem um vínculo com a sua mãe. Qual é o seu grau de respeito com a sua mãe, de amor com a sua mãe? Porque às vezes a pessoa fica queixando e reclamando da vida profissional e às vezes dela refletir e mudar o padrão vibratório em relação à mãe, a profissão muda para melhor. Não é? Outra coisa que é muito comum é tomar partido de um e de outro, já viram? Vai a favor da mãe contra o pai, vai a favor do pai contra a mãe. Outro desrespeito, não é? E muitas vezes, para ir contra e a favor, é que o quê? Se envolveu, se misturou, tomou partido, entrou em histórias. Só que assim, nós enquanto filhos, é importante olhar para esses pais, até nós nascermos, eles tiveram uma vida, não tiveram? Eles precisavam de nós para alguma coisa? Não. Então, quando nós, muitas vezes, entendemos que nós é que sabemos o que é melhor para eles, ou tomamos partido, ou entramos nos conflitos, nós também estamos
além do desrespeito, criando as desordens dentro da harmonia familiar, não é? Já viram a avó cuidando de neto para a mãe poder trabalhar e pai? Já. Eu estava rindo. O que acontece? Se a avó ficar no papel de vó, maravilha. Mas se a avó, com o tempo, o que é natural e é por amor, começa a tratar o neto como se fosse filho. O que acontece? A mãe e o pai viram o que dele? Concorda? Se a avó começa a tratar o neto como se filho fosse, o pai e a mãe, que um dos dois é filho dela ou filha, daqui a pouco vira tudo irmão. E aí começam o quê? As queixas, que desrespeita, que está aí agora resolveu, né, bater de frente. Percebem como são detalhes que, se nós observarmos e tomarmos consciência, porque é isso que nos ensina a doutrina, né? Qual é a finalidade maior da doutrina? A iluminação das consciências, não é? Que outro desrespeito nós costumamos observar, e aparentemente parece que não é muito, mas vamos lá? Vocês conhecem casais que um vira para o outro, ela chama ele de pai e ele chama ela de mãe? Nossa, aí tem um... esse é o que mais... né? O que acontece? Linguagem não só descreve a realidade, linguagem cria a realidade. Eu começo a chamar o marido, o namorado, o cônjuge de filho, daqui a pouco, ou ele me chama de mãe, né? E quando eu falo isso para alguns casais, mas isso começou porque as crianças eram pequenas, e aí as crianças me chamavam de mãe, aí ele começa a chamar de mãe também, né? A justificativa que for, tá? Linguagem não só descreve a realidade, linguagem cria a realidade. Se eu fico chamando o marido de filho, daqui a pouco a relação fica incestuosa, entendeu? Tá? E vice-versa. Se ela começa a chamar ele de pai, porque o pai... E eu entendo que isso é um condicionamento. Porque eu estava ensinando as crianças, quando elas eram pequenas, a chamar o pai. Sim, uma coisa é você ensinar a criança pequena, outra é você chamar e ficar chamando. Legal? Então, são coisas que você fala assim, mas o que isso? Isso tem a ver com a harmonia. Opa, se tem. Né? Com essa harmonia familiar. Outra coisa que é um desrespeito, assim, quando nós nascemos, nós pertencemos àquela família? Pertencemos, não é? Nós pertencemos só à família? Não, nós pertencemos ao bairro, nós pertencemos à cidade, nós pertencemos ao planeta, né? Ao país. A lei de pertencimento é universal, nós pertencemos ao universo, não é isso? Então, quando eu excluo alguém a um desrespeito, total, não é? E qual é a exclusão? De que maneira uma pessoa é excluída da família? Já viram aquele caso? Às vezes a pessoa, por exemplo, uma pessoa adicta, né? Seja de álcool, droga, quando ela falece ou vai embora, ninguém mais fala. A pessoa fica o quê? Esquecida, não é? Ou então, infelizmente, até poucas décadas atrás, quando uma pessoa cometia o suicídio, onde ela era enterrada? Exatamente, fora do cemitério, era fora dos muros do cemitério. Isso é uma exclusão? É uma exclusão. Não é? Das mais graves, as mais simples, por exemplo, vocês vão fazer a lista de uma festa, não é? E aí você põe ali e fala, esse aqui não, porque esse aqui, depois, se ele encontrar esse aqui, é que aí quando você risca alguém, né, você também está excluindo. Não é? Quando critica, julga, condena, e tem tantas, em quase toda a família, quase toda, acho que toda, né, existem os excluídos, que é um desrespeito. Desde os homicidas, os suicidas, os assassinos, os filhos fora do casamento, os abortos. Olha quanta gente excluída, não é? E é um desrespeito diante de uma lei. Qual que é a lei? De pertencer. Não é? Existe um outro fenômeno que está acontecendo também, que vocês conhecem famílias que
de gerações, às vezes de advogados. Então, nasce alguém, não, você tem que ser advogado, tem que fazer advocacia, porque, ó, teu avô, teu tio, teu pai, teu padrinho, né? Então, a pessoa, ela tem uma outra tendência, mas não. Ela é forçada a seguir. E aí, muitas vezes, quando termina a faculdade, o que ela faz com o diploma? Ela entrega, guarda, ou ela fala, olha, você queria, não eu. Quantos casos? Ou então a pessoa fica infeliz, não é? Mas da mesma maneira que existe, às vezes, uma pressão, né, da família para que a pessoa seja aquilo que a família quer, também tem o contrário. Por exemplo, tem pais que falam, não, eu te criei, agora você me assume. E aí exige, né, dessa maneira também. E aí, vocês já viram o rio, ele voltar da fonte? Ele sai, o rio vai para onde? Vai para o mar. Né? Como é que é isso de voltar? Então, eu estou falando aqui da exigência, não de quando você faz isso por amor e espontaneamente, e momentaneamente, que é outra coisa, não é? Mas também tem o outro lado. Hoje em dia temos filhos com 30, 40, 50, que nessa relação ainda continuam exigindo dos pais. Então, a exigência, seja de um lado, seja de outro, também é uma desarmonia e um desrespeito. Aí, nós vamos falar de quem? Quem que trouxe para nós as luzes, né, de como criar essa harmonia familiar. Primeiro, nós vamos, né, com o nosso mestre, voltamos a ele. E o que ele diz? Já falamos da família corporal e da família espiritual. E, como também aprendemos no Evangelho, os laços de família, eles continuam. Por quê? A cada encarnação, os desafetos do passado, de outras, vão se unindo e vai havendo toda uma afinidade, vai havendo todo um burilamento, até que o quê? Qual é a máxima de Jesus? O que ele diz? Então, nós falamos em paciência, tolerância, sossego, calma, falamos em respeito e agora a tríade, nós vamos falar de amor. Essa é a tônica, não é? Tanto que duas falas de Jesus são muito fortes, né? A máxima, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e a outra. Porque essa daí, sabe que uma vez eu refleti, essa nossa máxima, ela ainda dá uma desculpa e um respeito à evolução de cada um. Porque no Livro dos Espíritos, na pergunta 99 seguintes, tem a ver com a escala espírita. E se a escala espírita funciona no plano espiritual, funciona aqui também. Então, existem vários, né, do átomo ao arcanjo, existe como na escola as várias séries de evolução. Não é? Então, quando Jesus diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, eu parto do quê? Do meu nível de consciência. Então, se eu sou mais assim, não, meu negócio é falar a verdade, eu falo mesmo o que eu penso, então eu estou amando ao outro como a mim mesmo. Se eu já sou mais respeitoso, se eu sou mais amoroso, então eu vou tratar o outro como eu me trato. Percebe que tem isso? Mas Jesus falou uma coisa a respeito desse valor, que é o amor, que ele se coloca como referência. Qual que é? Que frase que é? Aceitação também, olha, é um outro valor bom, hein? É um ingrediente bom, nós estamos com uns ingredientes ótimos no bolo. Aceitação é muito importante, não é? E você está me fazendo lembrar, eu volto já no que Jesus falou. Isso. E você sabe que você está dizendo uma coisa importante, porque às vezes, o que nós esperamos da nossa família? A criança, quando é pequena, ela precisa de atenção? Precisa. Ela precisa de aceitação? Precisa. Ela precisa de reconhecimento? Às vezes ela traz um desenho, um garrancho, ela mostra, olha o que eu fiz, o que nós falamos? Que lindo, não é? Então, reconhecimento, nós estamos fazendo o quê? Auxiliando na autoestima. E amor. Então, a atenção, a apreciação,
afeição, que é amor, e aceitação, eu chamo os 4 As, que quando nós somos pequenos, eles vêm de fora. Como é que eu vou me construir? Agora, quando nós já somos maiores e um pouco mais maduros, adianta eu ficar esperando a atenção de fora? Eu quero a atenção da minha mãe. Se ela não me der, eu estou acabada. Então, o que eu preciso? Como é que eu sei que uma pessoa é mais madura emocionalmente falando? E aí aqui, um dos objetivos nossos é a maturidade espiritual, não é? Então, eu preciso primeiro o quê? Eu me dar atenção? Eu me aceitar? Eu me reconhecer? E o autorreconhecimento para mim, a palavra humildade, é você não se colocar nem a mais e nem a menos do que você é. Porque tem pessoas também que se põem para baixo, né? Então, quando você fala em aceitação, é outro ingrediente fundamental. Fundamental. E quando eu consigo fazer isso comigo, quando eu me dou atenção, me afeiçoo, eu me aceito, se o outro me dá, ótimo. Se não, eu estou bem, eu estou centrado. Senão eu fico na dependência do outro e fico mal se não vem. Legal? Voltando então a Jesus, no quesito amor, ele tem uma frase que para mim é lapidar, né? Na questão da evolução do amor. Eu gosto muito da lição, né? No início, o que ele fala? No início somos instinto, mais amadurecidos aparecem as sensações. Evoluímos um pouco mais, aparecem os sentimentos, e o mais nobre dos sentimentos é o amor. Então esse é o capítulo, né? A lei de amor é assim que ele começa, e depois ele diz que toda e qualquer pessoa tem por um animal, uma planta, algum objeto, algo, esse sentimento. Então, uma semente, né, ela tem em si, ela contém em si a árvore. Então, o amor, a semente, você encontra o amor na semente do instinto, na semente do apego das sensações, na semente, você vai conseguindo perceber isso. Porque tem pessoas que confundem apego com amor. Você diz assim, olha, você está apegado. A pessoa, não, é amor. Mas é bom a gente saber, né, nessa aceitação do outro, que ele está no momento dele ali, na evolução. Como uma semente vira uma plantinha e vira uma árvore, né? Tem pessoas que confundem instinto com amor, paixão com amor, apego com amor. Muitas vezes obrigação. Ela tem uma coisa que ela se obriga, aí ela até sofre, confunde com amor, até chegar. Interesse, muitas vezes, com amor, até que chega esse amor, né, que Jesus nos ensina. E ninguém lembra, que eu estou aqui falando, vê se alguém aqui lembra o que Jesus diz com relação ao amor, e que a referência, não sou mais amar ao outro como a mim mesmo, eu como referência do amor. Ele diz assim, amai-vos uns aos outros como... e agora? Já estou vendo as caras que nem eu fiz quando eu tive esse insight, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Opa, aí a referência não é mais aqui, ó, é ele aqui ou ali, né? A figura de Jesus. Porque ele não diz, quando um ou mais estiverem falando em meu nome, eu vou estar aí. Então, ele é a referência desse amor. E ele também diz que um dia todos nós vamos nos amar. Porque qual que é a grande família humana? É uma só. Ah, porque a raça, tem raça, só tem uma. A raça humana. Também só tem uma família. Nesse sentido mais espiritual, não é? E qual é o caminho, então? Quando ele diz, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, aí a régua, não é? Ela já se modifica. Como é que ele nos amou? Incondicionalmente. E aí tem uma confusão, sabia? Porque algumas pessoas, elas acham que amar incondicionalmente é a pessoa faz uma coisa totalmente equivocada, mas tem que amar. E aí, como é que faz? Como é que eu faço? Tem uma pessoa que tem um comportamento totalmente equivocado. Então, a violência, o amar incondicionalmente é deixar
uma violência dentro de casa, na família? Tem limite, então não é incondicional. Outra lição que ele passou também, a questão do julgamento. Né? Na questão, né, do amor incondicional, nós precisamos fazer o quê? Separar o quê? Vocês podem não gostar da minha blusa. Quer dizer que se vocês não gostarem da minha blusa, vocês não vão gostar de mim. Não. Mas vocês concordam que vocês podem não gostar da minha blusa e continuar gostando de mim? Então, eu posso separar o comportamento da pessoa? Isso. E dizer isso para ela? Eu amo você, mas esse comportamento... Porque tem algumas pessoas que confundem, aí o amor incondicional vira permissividade, que é outra coisa. Não é? Temos também a nossa família, aquela família dos que nascem no mesmo país. E o que acontece aqui, principalmente em São Paulo? Quem conhece fora desse país, seja, por exemplo, Nova York, lá não tem o bairro dos chineses, né? Chinatown, aí você tem os bairros dos judeus, os bairros dos espanhóis, os bairros dos italianos, você tem. Aí você vai para outros países também. O que acontece aqui em São Paulo? Todos se casam, têm filhos e os costumes. Então, todos mesclados. Só aqui acontece isso. Quando eu digo aqui, eu falo São Paulo, não é? Porque quem conhece o Brasil, eu costumo dizer, no Brasil existem muitos Brasis. Quem vai para o Amazonas, né? Eu tive com os índios lá no começo desse ano, é uma coisa, aí você vai para o Sul é outra coisa, você vai para o Pantanal é outra coisa, enfim. Então, nós temos nas famílias, desde a nossa família mais nuclear, a nossa família de origem, a nossa família da cidade, do estado, do país, do continente e do planeta. Nós vamos expandindo esse amor, que essa é a grande, entre tantas outras lições de Jesus. E, para finalizar, nós temos, não sei se a maioria aqui vem ou não do catolicismo, mas e essa é outra coisa importante também, às vezes a pessoa ela muda de religião e ela nega, né, exclui. E é muito importante que você não constrói o segundo andar no ar, não é? Então, para a maioria, os fundamentos, e eu acho que a maioria aqui lembra de quê? Da Sagrada Família, não é? Que esse todos nós temos isso no nosso inconsciente. Quantas encarnações nós temos esse mastro, esse símbolo, que é a Sagrada Família. E também, na questão do amor, uma coisa que eu não entendi e vim entender há poucos anos, que seja na casa de vocês ou das mães, tinha o Sagrado Coração de Jesus e de Maria? Como que era? Aqui tinha um coração, como é que era? O coração estava exposto, e o que tinha no coração? A coroa de espinhos, sangrando, não é? E como é que estavam as mãos de Maria e de Jesus nos quadros? Assim. É? E o rosto, era um rosto sofrido? Não. O rosto sereno e amoroso. Qual que é a lição? Porque, olha, desde criança, aí uma vez uma pessoa me disse que, apesar da dor, eles continuam abertos para o amor. Então, que nós possamos levar essa lição tão profunda, porque dá a impressão que conforme nós vamos evoluir, não é? Vai ser tranquilo. Quanto mais evolução, mais você sente o que o outro sente. E a maioria de nós, quando sente que o outro está com dor, fecha o coração. Ou quando alguém te irrita, te magoa, você fecha. O maior desafio, apesar da dor sua, apesar da dor da família, apesar da dor do planeta, nós continuamos, a exemplo de Jesus e de Maria, abertos para o amor. Muito obrigada.